Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo especial de análise de mercado, essa análise que eu sempre publico na tarde dos domingos, hoje com a estreia de Homem-Aranha através do Aranhaverso. 120 milhões de dólares de estreia nos Estados Unidos, 88 milhões no resto do mundo, o que gera uma abertura fantástica de 208 milhões de dólares. Nesse vídeo vou falar sobre Estados Unidos, sobre a repercussão mundial, caso da China, salas IMAX, Brasil e desafios também. Vamos começar falando no caso dos Estados Unidos, porque a abertura de 120 milhões de dólares ela é bem impactante. Números gerais, essa é a maior estreia da história da divisão de animação da Sony, e aí eu tenho que lembrar, né, aquela questão da projeção. A projeção ela pode ajudar muito em alguns casos, em outros ela pode te dar um direcionamento completamente diferente. Nesse caso aqui, a projeção do mês passado era de que esse filme teria uma estreia nos Estados Unidos de cerca de 80 milhões de dólares e uma projeção otimista apontava para 90 milhões de dólares. E aí, com isso, como é difícil você trazer um multiplicador para a estreia mundial, meio que a indústria estava abraçando de que, através do Aranhaverso, teria uma estreia mundial de 150 milhões de dólares. Só que tem um caso curioso. Quando você começa a receber o interesse nos Estados Unidos com a compra de ingressos na pré-estreia, os exibidores notam que esse número de 80 milhões de dólares não era um número que traria realidade, não faria jus ao potencial do filme. Rede AMC, por exemplo, nos Estados Unidos, acaba ampliando o número de sessões para a estreia especial, especialmente na quinta-feira. Então, é um filme que ele recebe, inclusive, uma menção no circuito que é essa menção de grande prestígio. Então é um filme que consegue se sustentar muito bem no circuito em uma época extremamente competitiva. Nós temos aqui também a sexta maior abertura para animação nos Estados Unidos, atrás de Os Incríveis 2, Super Mario Bros, Procurando Dory, Frozen 2 e Toy Story 4. Então supera completamente essa projeção de 80 milhões de dólares. Como os números da pré-estreia também eram muito sólidos, algumas pessoas começaram a apontar já para casa de 140 milhões, mas aí mais no achismo. Né? A projeção você faz com o número de salas, interesse dos exibidores e, claro, que leva em conta também o sucesso da pré-venda. Eu mencionei aqui no canal o caso de Cavaleiros do Zodíaco nos Estados Unidos e por que foi um fiasco no país. Porque a Sony imaginava um alocamento em um número determinado de salas, chegou no dia da pré-estreia e ninguém simplesmente foi assistir o filme. Os exibidores precisam cortar o número de sessões de Cavaleiros do Zodíaco, uma das maiores tragédias de bilheteria de 2023. Então aqui agora com o The Numbers, 120 milhões de dólares nos Estados Unidos, 88 milhões de dólares no resto do mundo, só para trazer uma comparação com o anterior nos Estados Unidos, no terceiro dia aqui então 120 milhões para a sequência através do Aranhaverso. O primeiro filme tem no dia 3 35 milhões de dólares. Ele consegue se sustentar como uma grande opção por 2 meses no cinema. E a gente vai discutir sobre isso. O mês de junho é o mês que os exibidores comemoram que toda semana tem um grande lançamento. Isso com certeza vai gerar uma ampla competição. O que deve ajudar muito através do Aranhaverso também é que a repercussão ela é muito boa na questão do marketing, né? No que eu chamo de marketing boca a boca e justamente mostrar que, olha, tem elementos desse filme que surpreendem muito e ele fica naquela sequência que faz jus ao original. O que eu vejo de repercussão mesmo, analisando comentários do meu vídeo, analisando também a transmissão que eu fiz nesse último sábado, é de que algumas pessoas não gostaram muito do encaminhamento final, que está dentro daquela lógica do cliffhanger. Até por isso eu acredito que esse filme não pegou um A mais no CinemaScore. Eu imaginava o A por conta dessa questão do final. Às vezes, né, quem foi ver esperando aquela sequência fechadinha, começo, meio e fim, e não sabia da questão da trilogia, do planejamento da Sony, pode ter ficado com alguma concepção não tão boa assim, saindo da sala de cinema. E eu sabia que isso iria afetar de algum modo o CinemaScore desse filme também, ainda assim uma nota A é uma nota extremamente positiva. No caso da China, existia um grande interesse para tomar conta dos números de bilheteria, já que a primeira animação ela consegue, na China, resultados espetaculares. 25 milhões de dólares na estreia do primeiro, aí o único país em que a projeção ela acaba não se confirmando é a da China. O número inicial da projeção era 27 milhões de dólares,
o dia de estreia do filme na China não foi bom e agora, nesse balanço de estreia, vai ficar com 17 milhões de dólares. Na China também, né, tem o caso que eu estou sempre chamando a atenção, que é de Velozes e Furiosos 10, que é um fenômeno na China e que consegue ainda se manter em 19 dias com um número muito expressivo de sessões no país. Muito expressivo mesmo. Então se torna esse grande fenômeno ainda assim uma estreia positiva. Agora, mais duas situações que eu queria colocar aqui para a nossa análise. Repercussão em salas IMAX. A sala IMAX é a sala premium e com certeza, né, você paga mais caro para assistir em IMAX. Nos Estados Unidos, dependendo da rede que você vai, você ganha um ingresso, está dentro da tua assinatura, por exemplo, na rede AMC. Então, para salas IMAX, nos Estados Unidos, 13 milhões de dólares, para a China, 2,7 milhões de dólares e 3,8 milhões de dólares nos outros países do mundo. Nesse último sábado, na live, eu vou deixar o link no card para quem não assistiu, eu falei muito sobre o mês de julho e a batalha pelas salas IMAX. E muitos perguntam, mas por que existe essa batalha entre Oppenheimer e Missão Impossível? Oppenheimer com preferência pelo retorno da sala IMAX. Justamente porque a sala IMAX ela consegue uma projeção melhor de bilheteria pelo ingresso consequentemente mais caro. E aí nesse número de 88 milhões de dólares, pessoal, eu queria trazer algumas informações aqui. China estreia, como eu disse, de 17 milhões, México 11,6 milhões, Reino Unido 11,5, Austrália 5,3 e Brasil 3,7 milhões de dólares. O anterior teve uma estreia de 2,7 milhões de dólares, claro que você tem que levar em conta aqui a questão do câmbio, a comparação direta do valor do dólar, a conversão dólar-real, é óbvio, entra nisso tudo também, mas eu vou falar quanto à repercussão no Brasil. 1.500 salas para a estreia de Através do Aranhaverso, um número superior ao do filme anterior, e além disso uma abordagem da Sony de tratar Através do Aranhaverso de fato como um grande blockbuster. Vocês provavelmente devem ter notado ações de marketing, eles chamaram influenciadores, então é uma ação que é uma ação enorme para gerar interesse, seja levando em conta o filme anterior e promovendo o filme anterior, né, para então te apresentar a sequência para os cinemas e te fazer com que você se interesse em assistir no cinema, como também destacar os méritos desse novo filme. O que eu queria destacar aqui é que nós não temos uma aventura de 200 milhões de dólares. Esse filme custa 100 milhões de dólares, claro que tem as despesas de marketing, tem uma equipe muito maior do que a do filme anterior, então foi uma produção excepcional da Sony. A Sony vai fazer uma boa grana. Qual seria o desafio de Através do Aranhaverso? Bom, o desafio é o competitivo mês de junho. Além disso, eu teria que lembrar que nós temos competição, né, com Velozes e Furiosos 10, A Pequena Sereia ainda, que consegue uma repercussão na segunda semana em mercados como Brasil, Itália, México. Mas então você tem a competição do antes e depois. Por quê? Na próxima semana já tem Transformers, depois tem Flash, depois tem Elementos da Pixar. No Brasil, Elementos estreia no dia 22. A questão é, tem muito filme. O que o público vai fazer? Vai assistir todos no cinema? Vai fazer opções? Vai deixar alguns para streaming? A repercussão da segunda semana de Através do Aranhaverso, eu imagino que vai ser uma repercussão positiva. Vai gerar um interesse. Também deve conseguir bons números, eu tenho certeza. Para o mês de junho, a indústria tem uma grande dúvida, que é Elementos da Pixar. A Pixar anteriormente conseguia estruturar suas franquias e conseguia colocar também, né, novas adições por seu catálogo, gerando um amplo interesse do público, sempre com um orçamento extremamente alto. Será que Elementos vai conseguir uma boa bilheteria? Porque nesse caso de Através do Aranhaverso, estamos falando de um grande sucesso que custa 100 milhões de dólares. Elementos custa 200 milhões de dólares, ou seja, o break-even desse filme é um break-even muito maior, aquele ponto para você começar a lucrar, né? O básico é fazer vezes 2 e tem que levar o marketing em conta. Elementos deve ter um break-even na casa de 500 milhões de dólares no mínimo de bilheteria bruta. O sucesso de Através do Aranhaverso, no mês de junho, pode tornar esse filme como uma grande opção do mês e enfraquecer Elementos, por mais que esse filme em países como o Brasil ainda tenha uma janela que não vai competir com Flash. Então isso a gente vai acompanhar aqui juntos no canal, sempre com atualizações na live de sábado e com esse vídeo especial com análise de mercado de bilheteria, no caso de estreia, nos domingos de tarde. Quero agradecer muito pelo carinho, muito obrigado por acompanhar esse vídeo, até mais, tchau!